Fala aí, minha gente, tudo bem? Bom, vamos falar aqui sobre mais um jogo do Flamengo, um vexame. Tudo já que eu acho que você já viu, já leu e já ouviu sobre esse jogo, essa palavra evidentemente passa, tudo passa por essa palavra, né? Vexame. Foi um vexame, uma coisa horrorosa, medonha o que aconteceu no Estádio Olímpico de Goiânia, né? A vitória de um time que não jogava há quase 5 meses sobre o Flamengo, né? E o técnico Domenech Torrent reclamando sobre o período de inatividade do time, né? Esses 24 dias e tal. Mas vamos primeiro analisar rapidamente a partida como a gente sempre faz e tentar projetar para frente. Acho legal a gente começar a projetar para frente a história, tá? É o seguinte, a escalação do Rodrigo Caio na lateral direita você viu que foi um absoluto desastre. Ferrarese e Nicolas jogaram como quiseram por ali, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, porque no segundo tempo o Rafinha entrou na lateral direita, ele não tinha condição de jogar os 90 minutos. Por culpa do Rodrigo Caio também, tá? Fez muita lambança o jogador, aí você vê claramente que não estava preparado para a posição e fez muita lambança também, né? Gustavo Henrique muito mal, Léo Pereira muito mal, todo mundo muito mal. Não tem um jogador que você fale, pô, esse se salvou. Não, foi um desastre completo. Ele, no jogo de posição, a gente explicou bastante aqui como funciona, né? Você tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, não vou nem aqui botar os links e tal, porque tá muito, se você acompanha aqui, você acompanha o que tá explicado, tá aqui na lista de vídeos também. Mas assim, esse jogo pede jogadores abertos. Amplitude dos jogadores para os laterais entrarem por dentro de vez em quando e tal, a gente já explicou isso, né? Só que isso resultou num prejuízo técnico em campo. Por quê? O Bruno Henrique foi lá para a ponta esquerda, jogando mais ou menos como jogava com o Abel, tá? Lá na ponta esquerda, o Gabigol, centroavante, sabe? O Vitinho, lá aberto pelo lado direito. Gente, precisa alguém falar pro Domenech Torrent. O Vitinho, para mim, foi uma contratação errada do Flamengo, por 10 milhões de euros. Tá? Essa contratação, por si só, já foi errada. Técnico bom é aquele que faz o jogador render o melhor de si. Por isso que o Vitinho teve algumas jornadas boas com o Jorge Jesus. Me lembro do jogo contra o Vasco, que ele entrou muito bem. Me lembro do jogo contra o Corinthians, no Maracanã, aquele show do Bruno Henrique também. Então, assim, se o trabalho do técnico for ruim, os jogadores vão jogar pior. É mais ou menos o que está acontecendo no Flamengo agora, né? Então, assim, esse jogo de posição, e aí vamos pensar, vamos olhar para frente, para o futuro, demanda muito tempo. Não é uma coisa assim facilmente, que vai ser facilmente assimilada pelos jogadores, não é ali na conversa, não, precisa treinar. E o Flamengo não vai treinar. Então, assim, esse para mim é o grande problema. Tá? O vexame foi, passou, os 3-0 foram, passaram, o jogo foi um horror, a atuação foi terrível. O Flamengo piorou em relação ao primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, isso é o mais grave, né? Quando você tem uma piora, uma queda no desempenho. Mas assim, o horizonte, sem treinar, como é que o Domenech Torrent vai fazer com que os jogadores entendam o jogo de posição? Isso para mim é o mais preocupante, né? Porque o Torrent foi corajoso no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro quando escalou os 5 atacantes, 2-3-5. Ah, mas esse esquema foi usado pelo Guardiola no Manchester City. Sim, mas ele foi treinado à exaustão. Ele tinha 5 treinos antes de fazer isso, né? Então ele precisa entender que as convicções dele passam pela assimilação dos jogadores. Se ele tem uma convicção aqui, ele não consegue transmitir isso, falava sobre isso. A questão de ter sido auxiliar do Guardiola é uma coisa, a questão de saber transmitir o conhecimento aos jogadores é outra. Então, se ele tem essa convicção, até os jogadores aprenderem isso, ele precisa saber transmitir isso. E o jogo de posição ele só vai conseguir transmitir com treino, treino e treino. E não tem tempo para treinar, porque o Flamengo joga no sábado contra o Coritiba. Aliás, eu não sei dizer aqui, embora o Curitiba tenha um futebol horroroso, eu trabalhei no jogo contra o Internacional na primeira rodada, é uma coisa horrorosa o Curitiba. Embora eu goste do trabalho do Barroca, mas ele não tem material humano ali. Do trabalho dele, especificamente no Curitiba não, mas da forma como ele pensa o futebol. Mas essa é outra conversa. Eu não consigo dizer para você que o Flamengo vai ganhar no Curitiba. E depois tem o Grêmio no Maracanã, né? Imagina lá o Renato Gaúcho, com a preleção dele, falando, vamos devolver os 5-0, sei lá, né? Então, assim, eu não consigo falar para você o Flamengo vai ter uma melhora de rendimento, embora fique em Goiânia até sexta-feira e vá treinar em Goiânia, mas eu não consigo dizer para você que vai melhorar muita coisa, não. O que ele tem de fazer, e aí que para mim tá o erro capital, é fazer o feijão com arroz, mas o feijão com arroz que já estava muito bem temperado.
que é uma senhora de uma feijoada, né? Deixaram pelo Jorge Jesus. Ele tem que pegar aquilo, você tá com os caras que mais entendem o jogo, né? Os principais líderes ali, eu acho que Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Diego, são os caras. E chegar e falar, escuta, como é que se é que é possível fazer um híbrido, sei lá. Mas ele quis imprimir a marca dele sem treinar. Claramente, assim, eu consigo enxergar claramente, né? Naquele segundo tempo contra o Atlético Mineiro, numa ideia de jogo que não foi treinada, ou se foi treinada, foi pouco treinada. E agora, né? Assim, é óbvio que o técnico, eu falei isso no dia seguinte à derrota para o Atlético Mineiro, ele vai imprimir a marca dele. Você acha? Não, vou ligar para o Jesus para saber como é que era. Não, coisa nenhuma, gente. Senão ele não teria sido contratado. Agora, são mudanças muito drásticas num time que estava dando certo. Então ele tem culpa sim. Grande parcela de culpa é dele, aliás. Mas assim, o Gabigol perdendo um gol atrás do outro, né? Perdeu 3 gols nessa partida, 2 assim, cara a cara com o Jean, né? Um ele chutou para fora no primeiro tempo. Se vai pro vestiário com 2-1, poderia ter sido outra história, não sei. E depois para a defesa do Jean no início do segundo tempo ali, quando o Flamengo até jogou de certa forma, mas aí tomou o gol do Ferrarese, aí a vaca vai pro brejo, né? Mas é isso que a gente tem que pensar. A projeção do futuro parece clara? Não. Eu não consigo dizer isso para vocês. Assim, a implementação de uma ideia e o aprendizado dos jogadores, né? Não só aprendizado, comprar a ideia. Os caras precisam comprar a ideia. Como comprar as ideias do Jorge Jesus, né? Me parece um processo muito complicado se não há treino, né? Então o Domenech Torrent está aprendendo também do jeito mais duro que a cobrança aqui é completamente diferente da cobrança que ele teve nos Estados Unidos, da primeira experiência dele como técnico principal. Não foi a primeira, ele já tinha sido lá atrás, antes de ser auxiliar do Guardiola em 2007 no Barcelona. Ele já tinha sido treinador, mas assim, a primeira após ser auxiliar de Guardiola. Foi nos Estados Unidos, um futebol que tem um nível de cobrança completamente diferente. E eu acho, vou aqui relembrar que o início dele, né, no New York City, foram 5 jogos, ele ganhou 4, perdeu 1, e depois os 9 jogos seguintes ele só ganhou 1. Haveria paciência aqui no Brasil? Não, né? É outro esquema. E aí pegando um trabalho de um time super vencedor, e ele fala isso, é mais difícil continuar vencendo. Mas para continuar vencendo, eu acredito que ele não pode chegar implementando as ideias dele sem tempo para treinar. Ele não teve 10 treinos, né? E ele mudou completamente o time. Ele tinha uma ideia na cabeça, né? Essa ideia, no jogo de ontem, passava por ter Rodrigo Caio na lateral direita quando o time estava defendendo e quando atacava ele era o zagueiro, né? 3 zagueiros, zagueiro pela direita. Ele foi completamente envolvido pelo Nicolas e pelo Ferrarese, muito por causa dele também, tá? Teve um lance no final do primeiro tempo que ele perde a bola e desiste completamente, ele fica parado, né? Falando que estava anestesiado no primeiro tempo, foi um horror aquilo, né? Mas me parece que vai ser muito complicado essa tentativa de implementação de ideia, o que veio pela frente, né? É muito difícil, porque não é fácil implementar esse jogo de posição sem tempo para treinar. Então, eu acho que haverá ainda uma instabilidade, tá? Pelo que a gente pôde ver desses 2 jogos e já projetando no futuro, me parece que a gente vê uma instabilidade. E tem a situação do Rafinha, né? O Mauro César deu informação na live dele ontem, né? Que de fato tem proposta e o Lincoln, que é o empresário dele, foi para Goiânia para se reunir com os dirigentes do Flamengo. E se o Rafinha foi embora, vai jogar aqui o João Lucas? O João Lucas, até o Jorge Jesus colocou o João Lucas, não sei se estão lembrados do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo contra o Fortaleza, que o Flamengo não jogou bem, mas ganhou o jogo de virada, lembra? Mas também tampouco ele tinha confiança no João Lucas, né? Então é um problema gigantesco esse da lateral direita do Flamengo, né? Tanto o Jorge Jesus quanto o Domenech também, né? Então, assim, haverá. Tem 2 coisas aqui. Terá de haver paciência, porque esse trabalho definitivamente está claro, e aqui ninguém vai pedir cabeça de ninguém agora, mas assim, a torcida e a direção do Flamengo tem que estar preparadas para turbulências, porque esse estilo de jogo demanda tempo para ser trabalhado, tá? Muito tempo. E ao longo dos dias, né, na sexta e no próprio sábado, a gente vai destrinchando, como a gente fez durante essa semana, o que, com análise também, o que o Domenech está pensando para o jogo contra o Curitiba. Tá bom, pessoal? É isso aí. A qualquer momento a gente volta com um vídeo novo por aqui.
Grande abraço, até mais.